Trabalhadores que exerceram atividade rural desde os 12 anos podem utilizar esse tempo de trabalho para conseguir melhorar a sua aposentadoria ou comprovar o tempo que precisam ao se aposentar. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada previdenciarista Vera Marcotti. Olá, doutora Vera. Olá, tudo bom? Tudo bom. Doutora Vera, em quais situações se encaixa esse tipo de aposentadoria que pode contar o tempo de atividade rural exercido a partir dos 12 anos de idade? Muito bem. Eu costumo falar sempre que o tempo rural, ele é a cereja do bolo hoje para as aposentadorias por tempo de contribuição. Por quê? Nós podemos computar o tempo rural do segurado, aquele segurado que tem pais, avós, que eram trabalhadores rurais, sejam como diaristas ou tinham uma propriedade rural, a partir dos 12 anos, ou até 30/10/1991, sem a necessidade de indenizar a Previdência Social. O que significa isso? Não indenizar a Previdência Social, não estar pagando por esse período todo. E que benefícios traz isso para o segurado? Para aquele segurado que está aí precisando aumentar o tempo de contribuição para fugir do pedágio, para fugir de uma regra de transição ou para ingressar numa regra de transição melhor, certo? Então, vai aumentar o tempo de contribuição dele. Ou seja, em vez de trabalhar, às vezes, 35 anos no caso do homem, ele conta 7, 8, 10 anos, ele vai ter de trabalho 40 anos, por exemplo. Isso significa muito em valores, né? Em termos de valor inicial. Isso significa que esse contribuinte pode ter, então, um aumento do tempo ou até do valor que ele vai receber na aposentadoria. Então, o aumento do tempo, fatalmente, vai significar o aumento do quê? Do valor que ele vai receber. E isso se encaixa para qualquer atividade exercida num ambiente rural? Se encaixa para toda atividade que ele exerceu na atividade rural, seja, como eu disse lá no início, como boia fria, ou em regime de economia familiar, que é aquela agricultura familiar mesmo, e você pode usar o tempo rural em qualquer tipo de atividade urbana. Nós podemos, inclusive, numa aposentadoria por tempo de contribuição, o segurado ele pode usar tempo de atividade especial, que é aquela atividade que ele elaborou em condições especiais. Ele pode juntar esse tempo, porque daí ele vai ter um acréscimo, usando os PPPs, né? E ainda pode usar o tempo de trabalho rural dele, aqui do início da vida dele, aumentando muito o tempo de contribuição e aumentando o salário que ele vai receber, a remuneração. Para que isso aconteça, é necessário, então, reunir alguns documentos que possam comprovar essa atividade, mista, principalmente. Sim, muitas pessoas me perguntam, olha, eu não tenho documentos, mas eu tenho testemunhas, né? Prova testemunhal. A prova testemunhal é aceita na esfera judicial? Sim. Na administrativa, não, mas na esfera judicial, sim. Mas para eu chegar ouvir essa prova testemunhal, eu preciso ter documentos, provas documentais, ou seja, documentos que comprovam que esse segurado, no início da vida, trabalhou na roça. E quais seriam os tipos de documentos que é importante a pessoa reunir antes de procurar um especialista, no caso, por exemplo, um advogado previdenciarista, para poder solicitar isso ao INSS? Certidão de casamento dos pais, reservista, título de eleitor antigo, sabe aquele título onde tinha lá a foto que votava, que daí fazia aquelas anotações no verso, escrituras de terra, IDRs antigos, carteirinha de sindicato, entre outros que nós elencamos aí na nossa matéria que publicamos. Assim que a senhora publicou um artigo aqui no Terra do Mandu abordando esse assunto, algumas pessoas entraram em contato conosco para tirar algumas dúvidas sobre o tempo rural, contando como a aposentadoria a partir dos 12 anos de idade
trabalhado no ambiente rural. O senhor João de Oliveira pergunta se a comprovação rural do trabalho da mulher na lavoura é bem mais difícil do que a do homem e se ela também se encaixa nesses termos, nessa matéria, né, que foi divulgada. Nós temos muitas dificuldades. As dificuldades maiores com a mulher é o seguinte: a mulher da roça, ela sempre, quando vai fazer um documento, ela nunca declara ser agricultora ou trabalhadora rural. Mesmo trabalhando na lavoura, mesmo ajudando no sustento da casa com o serviço da roça, mesmo ajudando o marido nas plantações, ela costuma sempre declarar ser do lar. Podemos emprestar a prova do marido, do pai, da mãe para essa trabalhadora? Pode, mas é um pouco mais difícil. Por isso, essa dificuldade da comprovação do trabalho rural para a mulher. Mas ela pode, sim, estar utilizando as provas do pai, do marido, para computar esse tempo rural em uma aposentadoria por tempo de contribuição. Como homem, a partir dos 12 anos, amplamente reconhecido na esfera judicial e também na esfera administrativa. Doutora Vera, uma pessoa perguntou em relação a quem pode ter essa solicitação do acréscimo do tempo rural. Se isso se estende somente a filhos de produtores rurais ou se pode ser feito por demais membros da família. Mais membros da família pode ser usado, por exemplo, irmãos, netos, nós podemos usar assim vários documentos. É lógico que tem que se analisar caso a caso, ver, por exemplo, se esse documento que eu estou utilizando do pai, o pai ele era trabalhador rural ou agricultor, se ele realmente se aposentou nessa condição. Então, é caso de analisar mesmo documento por documento, mas utilizar ele pode. Uma outra pergunta que chegou até nós é se a averbação de tempo rural pode ser solicitada antes do momento da aposentadoria ou somente ao se aposentar. Ele pode somente buscar essa averbação tanto na esfera administrativa ou na judicial, só quando ele for requerer a aposentadoria, certo? Então, todos os documentos que ele tiver de rural, de provas rurais, provas que comprovam que ele trabalhou na roça, que ele foi efetivamente lavrador, agricultor, ele já tem que estar juntando tudo lá na esfera administrativa. O INSS não reconheceu? Eu posso ingressar judicialmente? Posso ingressar judicialmente, mas eu tenho que utilizar o processo administrativo. Então, quando é que eu posso pedir essa averbação? Quando eu for requerer o meu benefício junto à Previdência Social. E antes da senhora encerrar, eu gostaria que esclarecesse novamente sobre qual prazo que conta esse tempo rural para a aposentadoria. A pessoa tem que ter trabalhado nesse período a partir dos 12 anos, até que data? Até 30/10/1991, lembrando que todo o período que eu contar até essa data, eu não preciso indenizar a Previdência Social, certo? A partir dessa data, eu posso contar tempo rural? Na esfera judicial, sim, mas os juízes pedem a indenização, ou seja, eu tenho que pagar esse tempo, contribuir para a Previdência desse tempo após 30/10/1991. Então, quando é que eu não tenho que contribuir? Dos 12 anos até 30/10/1991, eu posso computar tempo rural sem a necessidade da indenização. Muito obrigada, viu, por a senhora esclarecer as dúvidas dos nossos espectadores, leitores sobre esse assunto. Eu que agradeço, estou às ordens para qualquer dúvida, estou sempre por aqui. Muito obrigada. Obrigado aí, doutora Vera Marcotti e Nayara Andere pelas informações. Tem artigos da doutora Vera escritos aqui no nosso site terradomandu.com.br, só colocar lá artigo Vera Marcotti com 2 T's que você encontra as informações para saber mais a respeito de aposentadorias, principalmente aposentadorias rurais. E lá tem um contato para tirar dúvidas também com a doutora Vera Marcotti.